O Juizado do Torcedor e Grandes Eventos realizou 10 audiências durante o Grenal do último dia 20 de julho no Beira-Rio. Metade das ocorrências envolveram gremistas que se dirigiam de ônibus ao estádio e foram flagrados, segundo os policiais, inclinados ou sentados nas janelas dos veículos, postura que vai contra as normas de segurança. Nas audiências, esses torcedores aceitaram propostas do Ministério Público de Transação Penal e deverão comparecer em delegacia nos próximos 10 compromissos do tricolor. Apesar de não ter sido encaminhada ao Juizado do Torcedor, uma ocorrência nas arquibancadas do estádio no fim do jogo ganhou forte repercussão e deverá ser julgada pelo juizado. É o caso da mãe gremista que, acompanhada do filho, foi acuada por torcedores colorados. Na presença da criança, integrantes da torcida do Internacional tomam a camiseta das mãos da torcedora gremista. As cenas que foram gravadas e amplamente divulgadas pela imprensa mostram a mulher colorada empurrando a torcedora do adversário. A criança acaba chorando bastante e seguranças do Inter são obrigados a agir para solucionar o tumulto. Tudo aconteceu em um espaço destinado à torcida mandante, embora os grenais já há alguns anos dediquem espaço à torcida mista, que juntam torcedores do mesmo time no mesmo local. A presença da criança ali foi o que de mais relevante, ao meu sentir, aconteceu, né? Desentendimentos entre torcedores são coisas muito comuns no ambiente dos estádios, né? Obviamente que a gente precisa fazer uma depuração do caso concreto, o que já está sendo adiantado pela polícia, ouvindo as pessoas envolvidas e tirando as conclusões sobre os fatos. E a partir destas conclusões vai ser remetido para o Ministério Público, que também, na sua esfera de atribuições, fará o encaminhamento criminal que o caso merece. Na data em que ocorreu, a confusão não foi levada para a unidade do Juizado do Torcedor, que fica dentro do estádio, como normalmente acontece. Parece que limitou-se a um registro de ocorrência, né, sem o encaminhamento de todas as partes envolvidas, o que permitiria talvez uma realização da audiência no momento do jogo. Os detalhes de encaminhamento que impediram essa realização das audiências imediatamente, eu desconheço, porque nós ainda não recebemos todas as peças inquisitoriais da autoridade policial. Via de regra, sim, essa é a orientação que nós fornecemos às autoridades policiais. Para quê? Para que a gente possa dar a solução, tanto quanto possível, imediata, nas demandas criminais envolvendo torcedores. A Polícia Civil indiciou os 3 torcedores do Inter envolvidos no tumulto, entre eles a mulher que aparece nas imagens empurrando a torcedora gremista diante do filho. O inquérito policial foi enviado ao Ministério Público. Os indiciados também podem ter de cumprir medidas administrativas, como serem proibidos de frequentar estádios por um determinado período. O Juizado do Torcedor passa a julgar o caso depois que o MP apresentar a denúncia ao Judiciário. Resta agora a gente ver as peças inquisitoriais vindas da polícia, onde a gente vai ter uma visão clara de tudo o que aconteceu, e a partir daí vamos adotar as medidas que o caso requer. Muito importante que se diga, as medidas elas envolvem um tratamento isonômico para todas as pessoas que de um certo modo firam a ordem pública no ambiente dos estádios. Eu sempre digo para os torcedores que frequentam as nossas salas de audiência, o estádio de futebol é um local de risco. É por esta razão que nós temos o Estatuto do Torcedor, que prevê condutas rigorosas, né, de fiscalização e sanções, de um certo modo, pelo menos do ponto de vista comparado com a realidade da vida fora dos estádios, rigorosa com os torcedores. E isso não se dá sem razão, né? Quando a gente se depara com um ambiente social de alto risco, onde permeia a rivalidade, onde nós temos uma grande aglomeração de pessoas, onde pessoas se escondem no anonimato muitas vezes para praticar violência, é necessário que nós tenhamos um ordenamento jurídico. O magistrado afirma que as penas provavelmente devem ser brandas. Aos que forem responsabilizados, a lei oferece benefícios da transação penal, que caso não sejam aceitas ou não forem aplicáveis, podem então se transformar em detenção inferior a 2 anos. E em não havendo interesse ou não havendo esse direito, numa eventual condenação, são penas inferiores a 2 anos, por certo, e poderão ser substituídas por medidas alternativas, penas restritivas de direito.
que pode ser uma pena pecuniária, pode ser uma prestação de serviços da comunidade. No caso dos estádios, pode ser uma pena de afastamento dos estádios por um determinado período, né? Então, a tendência, assim, evidentemente, sem querer adiantar nenhum juízo de valor e nenhum juízo de mérito sobre a conduta, que a gente só vai poder ter uma posição definitiva quando nós nos depararmos com toda a documentação operacional concluída. Com relação à presença de crianças nos estádios, o titular do Juizado do Torcedor diz que há um grupo de trabalho debatendo a limitação etária para entrar nos estádios. Nós sabemos que o futebol é um fato social importante, que ele envolve famílias, que ele tem um simbolismo muito grande de amor entre pais e filhos. Por outro lado, também não dá para desconsiderar que o local do estádio de futebol é um local de risco. E a diferença entre uma situação de normalidade e uma anormalidade, ela é muito tênue. E quando isso acontece, pode gerar problemas muito graves, como o uso de equipamentos violentos por parte da polícia, a necessidade de uso de gás, a necessidade de uma contenção mais violenta, mais enérgica da polícia. Isso acontece no estádio, não podemos desconsiderar. Acho que isso precisa ser refletido. Eu defendo com toda clareza que deva haver uma idade mínima de ingresso de crianças no estádio, né? Exatamente com o propósito de garantir uma segurança, de prevenir riscos a essas próprias crianças, né? A criança de colo, por exemplo, que não consegue se autodefender ou se movimentar. É uma coisa muito temerária que se permita o agresso. Hoje os clubes admitem esse ingresso, não fazem restrição à idade mínima, né? Mas penso que isso deve ser amadurecido por parte dos clubes.